Muito boa tarde. Quero começar por pedir a melhor compreensão para o facto de estarmos a iniciar os nossos trabalhos e esta audição com bastante atraso relativamente àquilo que era a hora prevista. Nós estávamos a prever que o plenário do dia de hoje terminasse sensivelmente por volta das 17h20, 17h30, e daí o convite que fizemos à entidade a ouvir para essa hora. De facto, os trabalhos no plenário, de onde acabamos mesmo agora de sair, demoraram mais do que aquilo que era previsto e, portanto, peço desde logo desculpa e a melhor compreensão pelo facto do atraso relativamente à hora prevista. Quero, posto este esclarecimento e lamentar os incómodos causados, começar por cumprimentar as senhoras e os senhores deputados aqui presentes, bem como os representantes da Confederação do Turismo de Portugal, no caso representante, julgo eu, o Dr. Nuno Bernardo, vogal da Comissão Executiva da Confederação do Turismo de Portugal. Cumprimentar e agradecer a vinda a este grupo de trabalho e vamos dar início a mais uma sessão, no caso mais uma audição, no âmbito da apreciação na generalidade das iniciativas legislativas sobre o teletrabalho. Temos connosco os diferentes grupos parlamentares que irão intervir e a entidade visitante, neste caso a Confederação do Turismo de Portugal, disporá de 15 minutos para uma intervenção inicial, seguir-se-á uma intervenção de 5 minutos, até 5 minutos de cada grupo parlamentar. Eu queria já começar por informar que estarei nessa fase a intervir pelo grupo parlamentar do PS para agilizarmos os trabalhos e a entidade visitante, no final das intervenções dos grupos parlamentares, disporá para uma intervenção final e respostas às questões colocadas e aos contributos que quiser deixar-nos e que agradecemos, terá mais 10 minutos para a intervenção final. Assim, sem mais demoras, porque o tempo já vai muito adiantado, dou a palavra ao Dr. Nuno Bernardo, vogal da Comissão Executiva da CTP. Boa tarde e muito obrigado. Penso que estou a ser ouvido em condições. Eu compreendo perfeitamente, eu estava a seguir os trabalhos do plenário e, portanto, fiz aqui também o devido compasso de espera. Bom, antes de mais, boa tarde a todos, agradecer o convite para esta audição e procuraremos aqui dar a nossa opinião sobre o tema em preço, ou seja, sobre o teletrabalho, mas também sobre o direito ao desligamento ou à desconexão, uma vez que nos projetos de lei apresentados, um e outro regime estão intimamente ligados. Aproveito também para informar que no final desta audição a CTP irá enviar o seu parecer escrito sobre as várias iniciativas legislativas apresentadas e, portanto, faremos isso logo de seguida ao fim desta audição. Bom, iniciando aqui uma nota introdutória, claro que foi por força desta crise sanitária que ainda vivemos, que o teletrabalho passou de uma realidade residual ou até inexistente, no caso do turismo até era basicamente inexistente, para uma modalidade de adoção obrigatória e de uso massificado. E, portanto, todos sabemos que o teletrabalho não se trata de uma novidade laboral pandémica, portanto, aliás, pelo contrário, é uma figura com presença no nosso ordenamento jurídico, no nosso Código de Trabalho há sensivelmente 18 anos e, portanto, até o nosso Código de Trabalho foi pioneiro em tratar esta modalidade de prestação de trabalho, mas foi de facto com a pandemia e com a legislação extraordinária que entretanto veio a ser produzida que o teletrabalho passou de uma figura de exceção para a regra, sempre que as funções fossem ou sejam compatíveis. E de facto é nesta questão do compatível, ou desta compatibilidade que de facto, e na leitura que essa compatibilidade com as funções levou, tratada de uma forma muito ampla, porque na generalidade dos casos essa compatibilidade foi muito difícil de articular com o regime que nós estamos aqui hoje e que as dificuldades daí resultantes nos trazem aqui hoje. Porque no essencial nós estamos no âmbito de um teletrabalho forçado, há cerca de 1 ano e meio, sensivelmente, de um teletrabalho fora do âmbito de um acordo, fora daquilo que são as regras até estabelecidas do nosso atual ordenamento jurídico.
E, por outro lado, também já aqui uma nota de perspectiva para o futuro, parece-nos que passando esta era pandémica, o próprio futuro do trabalho, naquilo que é a nossa leitura, será híbrido, ou seja, numa mescla entre trabalho presencial e trabalho online, pelo menos tem sido isso que as nossas empresas nos têm sinalizado. E, portanto, aquilo que a CTP deseja e aquilo que eu acho que todos nós desejamos é que a sociedade esteja à altura de fornecer um quadro legal estável às empresas que permita adaptarem-se a estes modelos híbridos que provavelmente serão os modelos que serão utilizados daqui em diante, num futuro pós-pandemia, que sejam modelos híbridos flexíveis e que respondam às exigências futuras, tanto de organizações empresariais como aos interesses dos seus trabalhadores. Eu iria começar, se calhar, pelo fim, ou seja, pela questão do direito ao desligamento e depois fazendo a interconexão com a questão do teletrabalho. Nós já o dissemos em vários fora portanto, já o temos mencionado bastante em várias audições que temos participado, mas também na CPC, assim não só, que sobre o direito ao desligamento, a nossa visão é a seguinte, a visão da Confederação. Todos nós sabemos que a nossa Constituição da República Portuguesa já prevê, entre outros, o direito ao repouso, ao lazer, a um período máximo de jornada de trabalho, descanso semanal, férias periódicas que sejam pagas, entre outras determinadas e conhecidas determinações que a Constituição aí estatui. Por outro lado, também sabemos que o direito ao descanso já se encontra consagrado na nossa legislação laboral e, como tal, uma das suas manifestações é precisamente a possibilidade de, querendo, já hoje, o trabalhador se desligar do seu local de trabalho. Ou seja, em Portugal parece-nos, e nós temos afirmado isso, que uma alteração deste género seria redundante, uma vez que o nosso Código de Trabalho já é bastante claro quanto àquilo que deve ser entendido como o período normal de trabalho, tempos de descanso e, no geral, quais são os limites dos tempos de trabalho. O que significa, no nosso entendimento, e por outras palavras, que fora o período normal de trabalho, o trabalhador já tem hoje em dia o direito de não responder a quaisquer solicitações de índole profissional durante os seus períodos de descanso. Por outro lado também, e do lado do empregador, existem instrumentos já, hoje disponíveis no ordenamento jurídico, para satisfazer essas necessidades operacionais que ocorram fora ou após o horário de trabalho, e nestes casos existirá a obrigação do trabalhador de atender chamadas, ou neste caso, porque é mais digital, é mais tecnológico, de responder a correios eletrónicos do empregador. E por esta razão nós entendemos que não poderá, no limite, já hoje, com as regras em vigor, não poderá ser aplicada uma sanção disciplinar com fundamento de o facto de o trabalhador, fora do seu horário de trabalho, não atender chamadas ou não corresponder a correios eletrónicos. E, aliás, se essa sanção fosse aplicada de alguma forma, nós próprios defenderíamos que seria sempre uma sanção abusiva dentro daquele quadro que eu aqui explicitei. E, portanto, nós vemos esta questão do direito à desconexão, a dificuldade que existe, e acho que ela está patenteada nas iniciativas legislativas apresentadas, de legislar em termos absolutos, porque há uma miríade de circunstâncias que são operacionais e organizacionais que irão sempre escapar ao legislador. E, portanto, nós, Confederação, temos acompanhado esta matéria há algum tempo esta parte, estamos muito próximos daquilo que é uma visão que o legislador francês adotou na sua lei de 2016-1088, ou seja, o legislador francês adaptou à era das novas tecnologias estas matérias, não proibiu tout court o uso destas para além do período normal de trabalho. Ou seja, nessa legislação, o direito à desconexão não está previsto como um direito individual, mas está remetido para a contratação. Eu não sei se o Dr. Nuno Bernardo me consegue ouvir, porque nós verificamos aqui na nossa audição que houve alguma falha de ligação, ou de internet, ou do servidor, ou do próprio programa. Nós continuamos, não nos está a ouvir, possivelmente? Não? Então teremos que aguardar que os serviços consigam repor a ligação. Aguardaremos a reposição da ligação para prosseguir a audição.
Boa tarde. Eu informo o Dr. Nuno Bernardo que já temos a informação de que está restabelecida a ligação por videoconferência. E, portanto, se o Dr. Nuno Bernardo tiver em condições, podemos prosseguir com a audição da Confederação do Turismo de Portugal. Muito bem. Eu sempre nunca tive aqui sinalética de que houvesse um problema. Iria só pedir aos seus deputados se me pudessem guiar. Doutor, peço desculpa pela interrupção, só para colaborar, ficamos no direito francês. Muito bem, então foi precisamente aí que eu estava. Pronto, então eu retomando aqui o raciocínio, o que é que essa legislação refere? Ou seja, o legislador não proíbe o uso das TICs, ou seja, adaptou o uso do direito à desconexão, adaptou a esta nova era, não proibiu contactos para além do período normal de trabalho, mas o que é que, na referida lei, ou seja, o direito à desconexão não está previsto como um direito individual, mas está remetido para a contratação coletiva e para o plano do regulamento da empresa. Ou seja, há uma liberdade de estipulação que é dada às partes, que é dada aos atores sociais, respeitando-se deveres de informação e consulta. E nós consideramos, pela leitura que fizemos dos projetos de lei, mas depois os senhores deputados dirão se esta nossa visão está correta ou não, que parece que este caminho não está bem patente nas iniciativas legislativas apresentadas. Nós consideramos que poderá haver um ajuste ou outro nesta questão da desconexão, não com a amplitude que as iniciativas legislativas aqui evidenciam, nem com uma limitação, uma intenção de limitação tout court de interação entre o empregador e o trabalhador, como algumas das iniciativas sugerem, o que para nós é inaceitável, mas com um certo equilíbrio nestas matérias, e nós gostaríamos que esta matéria fosse setorialmente dirimida e eventualmente até no âmbito dos regulamentos internos da empresa, mediante algumas baias que teriam de ser cumpridas. Entrando agora na questão do teletrabalho. Quando nós discutimos o teletrabalho, e isso está bem patente na generalidade dos projetos de lei apresentados, mas não só, mas até muito na opinião pública, parece que muitas vezes é o interesse do trabalhador, ou seja, está desenhado para o interesse do trabalhador e para a comodidade do trabalhador. E nós entendemos que o teletrabalho tem de ser entendido como bom, tem de ter um efeito útil para ambas as partes. E, portanto, nós entendemos que nos projetos de lei que analisamos, este balanço entre teletrabalho e também o direito ao desligamento não está bem alcançado. A base de partida, parece-nos, na nossa opinião, na nossa leitura, que tem muito profundo o interesse do trabalhador. E para que o teletrabalho funcione, nós entendemos que não pode haver nem um lado bom nem um lado mau. Tem de existir um equilíbrio, tem que ser profícuo para ambas as partes. E, de facto, o que é que nós achamos? À data em que aqui estamos hoje, há uma certa fadiga sobre o teletrabalho. E há uma fadiga sobre todos aqueles que estão obrigados a fazer teletrabalho. Vivemos numa era de imposição do teletrabalho, quando o mesmo seja compatível com as funções, e eu já referi a dificuldade da compatibilidade das funções, nem sempre foi possível, e por isso entendemos, e esta é a posição de fundo da Confederação, e que temos defendido ao longo do tempo, que esta não deveria ser a altura indicada para nós legislarmos sobre estas matérias. O teletrabalho é ainda obrigatório, mediante certas circunstâncias de disseminação dos casos Covid e por região, como nós sabemos, e, portanto, ele ainda está ativo deste ponto de vista de ser um teletrabalho forçado, obrigatório, e, portanto, nós entendemos que não deveríamos legislar nesta excepcionalidade, porque não sabemos até quando é que ela vai durar. Por outro lado, nós entendemos que os projetos de lei com maior ou menor preponderância foram muito atrás daquilo que foram os opinion makers, aquilo que foram os assuntos que foram discutidos na opinião pública e que de alguma forma vão refletindo essas preocupações. E foram refletindo constrangimentos derivados de um teletrabalho obrigatório, forçado, na vigência de uma crise, onde o teletrabalho, sendo uma figura que já existe há 18 anos, e como eu referi, sendo meramente residual, sofre agora de uma pressão brutal, de uma pressão muito grande, não só para empresas, mas também para os seus trabalhadores. Nós discutimos e analisámos, e estamos ainda nesse trabalho, aliás, todos nós estamos nesse trabalho de análise do livro verde sobre o futuro do trabalho, que eu acho, e nós achamos que ajudou a resolver algumas das questões sobre as circunstâncias do teletrabalho, e também fazendo aqui um ponto de vista daquilo que será o futuro do teletrabalho, mas nós achamos que os projetos de lei deveriam ter uma capacidade de refletir para além daquilo que é o período
pós-pandémico. Há aspectos muito positivos, e há aspectos positivos como a questão dos acidentes de trabalho ou as próprias despesas associadas ao teletrabalho. Quer dizer, nós não nos podemos esquecer que, sendo uma figura com tantos anos de regulação jurídica, nós ainda há bem pouco tempo andávamos a discutir a questão da atribuição ou não do subsídio de alimentação. Portanto, é neste estágio que nós estávamos. Portanto, aquilo que nós entendemos é que o Estado, a sociedade, todos nós, não devemos estar sempre a intervir na vida das empresas e dos seus trabalhadores, sobretudo quando estamos numa pressão pandémica grande, que coloca uma pressão muito grande em todos nós e uma pressão grande em importantes institutos jurídicos, e esta discussão, esta pressão pode fazer perigar os mesmos. Ou seja, nós corremos o risco de estar a legislar sobre importantes instrumentos jurídicos no epicentro de uma crise e com isso inquinarmos o uso, o futuro que estes instrumentos podem ter. E, portanto, consideramos que havia que dar tempo ao tempo para se perceber o que funcionou mal e de que forma podemos melhorar. E, basicamente, é isso que vimos aqui dizer. Ou seja, esta matéria deveria ter uma maior reflexão. Somos um país onde legislamos quase diariamente sobre todo e qualquer assunto, mas também somos um país onde os mecanismos de compliance, de prevenção, de fiscalização funcionam mal e onde os nossos tribunais também funcionam muito mal. E, portanto, eventualmente deveríamos estar a fazer esse trabalho a montante, porque legislação nós temos, e temos legislação abundante e que funciona. É preciso conhecê-la, naturalmente, mas é preciso também aplicá-la, fiscalizá-la e saber de que forma é que ela está a ser bem prosseguida. E, portanto, em nossa opinião, este momento que nós estamos aqui a viver e os projetos de lei podem padecer desse defeito, no nosso entendimento, é que este momento de discussão poderá ser extemporâneo, na opinião da Confederação. E, portanto, tanto o teletrabalho como o desligamento, que são figuras que estão associadas a uma à outra, no nosso entendimento deverão ser melhor estudados. Acho que é um caminho que nós podíamos fazer. Nós achamos que o futuro vai ser um futuro mais híbrido, conciliando a vertente presencial e a vertente online, mas e muitas das questões que nós discutimos e que são evidenciadas nos projetos de lei já existem no nosso Código de Trabalho. A questão do combate ao isolamento já existe no nosso artigo 169, no artigo 171 temos a questão da participação e representação coletiva do trabalhador nessas estruturas de coletivas de trabalhadores, temos a questão de poder isentar o teletrabalhador de horário de trabalho, temos a questão do controle da vigilância e da privacidade também já contemplada por vários artigos de direito de especialidade durante o nosso Código de Trabalho e, portanto, estas matérias de alguma forma já estão tratadas no nosso Código de Trabalho. Não está em causa a legitimidade, como é óbvio, da Assembleia da República de legislar sobre estas matérias, isto está fora de causa. Contudo, se o Código do Trabalho for alterado nesta fase, consideramos que deveria ser cirurgicamente e não com a abrangência que os projetos de lei demonstram. Por exemplo, exemplos nos quais a Confederação gostaria e acha que há trabalho para fazer. Por exemplo, naquilo que tem a ver, e isto casa com a questão do híbrido, do trabalho híbrido, que a questão do teletrabalho a tempo parcial, por contraposição ao teletrabalho a tempo inteiro, é cada vez mais apontado como sendo suscetível de potenciar as vantagens do teletrabalho. E, portanto, seria desejável que neste âmbito conseguíssemos estabelecer aqui de uma forma clara em que moldes é que o teletrabalho em tempo parcial é admitido. Também consideramos, por exemplo, dever haver uma melhor articulação entre o artigo 166 e o 167 do Código de Trabalho, que tem a ver com a passagem do teletrabalhador para um regime dos demais trabalhadores, ou a articulação do trabalhador que no decurso do seu contrato passa a teletrabalhador. Este é um ponto fulcral e aqui eventualmente nós teremos que trabalhar porque há aqui questões na lei que não são claramente perceptíveis. Há também questões associadas ao período experimental. Uma coisa é estarmos a falar do período experimental para trabalhadores fora do regime de teletrabalho e uma coisa é estarmos a falar para um trabalhador que entra numa empresa, de início, no regime de teletrabalho. Portanto, a questão do período experimental aqui também tem que ser trabalhada, tem que ser olhada e temos que ver de que forma, se o teletrabalho avançar nesta perspectiva que nós achamos que vai avançar, temos também que analisar a questão do período experimental. E depois a questão da fiscalização da ACT. É importante também percebermos, a partir do momento em que estamos numa era mais digital, com as pessoas em casa, como é que esta fiscalização vai ocorrer. Moralmente, como é que vai, de alguma forma, ser feita em casa do trabalhador sem intervenção, ou com a presença ou não, da entidade empregadora.
Portanto, nós defendemos intervenções cirúrgicas, há a haver intervenções cirúrgicas. Aqui aproximamos até mais de algumas iniciativas, porque algumas iniciativas legislativas remetem mais esta questão para a contratação coletiva e para questões que devem ser adequadas setorialmente, e achamos aqui que na proposta do Partido Socialista e do PSD vão mais ao encontro desta linha de pensamento, portanto, de dar mais relevância aos autores sociais, ao diálogo social. Muito embora depois também a proposta de lei do Partido Socialista, no seu artigo 3º, número 2, da leitura que nós fazemos, sobre a égide da aplicação do regime, veda também algumas matérias à negociação coletiva que nós achamos que não faz sentido, porque se esta é uma modalidade ajustável, em sede de negociação coletiva, ela pode ser trabalhada, e aliás isso é reconhecido no âmbito do preâmbulo do diploma do Partido Socialista. É no espaço, portanto, para aproximar do fim, do espaço da negociação coletiva que este fine-tuning deve ser alcançado na perspectiva da CTP e também, eventualmente, ao nível dos regulamentos internos das empresas, mas não temos dúvidas que será no espaço do diálogo social e da concertação social que a legislação poderia ser melhor ajustada. E esta crítica fica feita ao Governo, porque foi assumido pelo mesmo que todos os aspectos abordados no Livro Verde sobre o futuro do trabalho, onde se inclui o teletrabalho e o direito ao desligamento, seriam discutidos em sede de CPCS e que após os períodos de consulta pública e entre os parceiros sociais e o Governo, se encontrariam as melhores soluções legislativas que fossem necessárias tomar no imediato, e essas sim seriam levadas já como um bloco concertado de ideias e de propostas à Assembleia da República para haver aqui de facto um trabalho concertado. Alguma coisa será passada durante este processo, alguns compromissos políticos com certeza foram assumidos, mas para a CTP estas matérias deveriam estar a passar em primeiro lugar pela concertação social. Para finalizar, e pelo aquilo que eu evidenciei, que a Confederação evidenciou, nós consideramos que as matérias já estão tratadas no nosso ordenamento jurídico, provavelmente merecem ajustes, não com a dimensão que os projetos de lei aqui evidenciam, e gostaríamos que, face à importância destes instrumentos, destes regimes que são muito importantes para o futuro do trabalho, que houvesse aqui de facto um trabalho articulado entre a concertação social e o Parlamento. Portanto, nesta fase inicial de considerações era aquilo que eu gostaria de transmitir. Muito obrigado. Agradeço ao Dr. Nuno Bernardo os contributos que aqui nos deixou em nome da Confederação do Turismo de Portugal, bem como deixo o apelo e também agradeço a que nos façam chegar, aproveitar essa disponibilidade para nos fazer chegar os contributos por escrito, que serão distribuídos a todos os grupos parlamentares. Eu agora, de imediato, como referi, não enquanto coordenador deste grupo de trabalho, mas na qualidade de deputado do grupo parlamentar do Partido Socialista, também membro deste grupo, pretendia fazer uma intervenção muito breve. E para dizer à Confederação do Turismo de Portugal, cumprimentando e agradecendo em nome do Partido Socialista, reconhecer que algumas perspectivas que aqui nos deixaram e preocupações partilhamos, estamos de acordo. Aliás, o Partido Socialista assume no seu projeto que o grupo parlamentar está a legislar para o futuro e não apenas para o imediato. E apesar da posição da CTP manifesta de que poderia não ser este o momento ideal, mas a própria CTP reconhece, e começou por nos dizer na sua intervenção, que a realidade do teletrabalho em Portugal, não só em virtude da pandemia, mas o futuro do trabalho, importa a que haja novos modelos de organização do tempo e do local de trabalho, desenvolvendo até a perspectiva sobre um modelo híbrido com presença e com trabalho por teletrabalho. E, portanto, nós estamos de acordo aí. O Partido Socialista também não avança com a iniciativa legislativa e não apresenta o projeto como uma resposta de imediato à questão da pandemia, que sem dúvida acentuou a necessidade de regulação, mas queremos uma regulação que fique e que dê resposta a questões que, independentemente da existência da pandemia, se revelam da maior oportunidade por aquilo que eu assim entendi que a própria CTP e muitos parceiros sociais reconhecem que há novos fenómenos, novos desafios para os modelos do trabalho. E o teletrabalho, sem dúvida, é uma das questões com a maior acuidade e com a maior atualidade.
entendendo que haverá não só intervenções cirúrgicas, mas uma intervenção que carece de aprofundar a regulação e todo o regime do teletrabalho, daí a apresentação da iniciativa por parte do Partido Socialista. Posto isto, eu questionava a Confederação do Turismo de Portugal, aqui representada pelo Dr. Nuno Bernardo, se, abstraindo da questão da pandemia, mas se reconhecem que há a necessidade, quanto mais não seja em alguns aspectos cirúrgicos, de intervir na regulação e na legislação do teletrabalho. Designadamente, como é que encaram a questão da proteção em caso de acidentes de trabalho, a proteção de dados, foi aqui referido pela CTP, e muito bem, a questão da fiscalização da ACT nestas situações, e, portanto, também nos parece que, de facto, a proteção de dados, a proteção da privacidade e da vida pessoal do próprio domicílio carece de regulação para se poderem efetivar a intervenção da ACT. A questão também dos custos extraordinários que o teletrabalho importa e quem deve suportar esses custos e despesas, e, portanto, também gostaríamos de ter a perspectiva da CTP sobre estas questões. Por último, a segunda questão é se consideram importante que a legislação do teletrabalho se aplique com as mesmas regras aos trabalhadores do público e do privado e como é que encaram esta matéria. Deixar mesmo uma nota final que, relativamente à questão da negociação coletiva, temos uma perspectiva que, em algumas linhas, coincide. E, se quiserem também desenvolverem um pouco mais, depois como é que se efetivaria não só acordo em termos de concertação social, acordo setorial, mas depois qual o papel do empregador, fazendo a analogia com o modelo da legislação francesa em termos de regulamento de empresa. Porque não podemos esquecer que o trabalhador tem também que ser protegido. Obviamente que o empregador é uma parte também com direitos, com deveres, mas o trabalhador também tem que ser protegido. E esses regulamentos de empresa carecem também do devido enquadramento. No mais, deixar claro que o projeto do PS, relativamente à negociação coletiva, admite, como é óbvio, e naturalmente, a importância da negociação coletiva e deixar espaço para que ela ocorra em regime do teletrabalho. Muito obrigado. Isto daria de imediato a palavra ao grupo parlamentar do PSD e vai usar da palavra a senhora deputada Emília Cerqueira. Obrigada, senhor deputado coordenador. Começo por cumprimentar a Confederação do Turismo de Portugal, na pessoa do Dr. Nuno Bernardo. Sr. Doutor, e começar por lhe dar nota que o PSD revê-se em muito daquilo que disse na fase inicial. Tal como a CTP, o PSD também julga que não é este o momento que se deve proceder a revisões profundas do regime, e tal deve-se precisamente ao facto de nós termos vivido um regime que se convencionou chamar teletrabalho, mas que foi uma forma inocente, naturalmente, porque arranjou-se esta fórmula de confundir o trabalho domiciliar obrigatório por força de uma pandemia com aquilo que é o regime do teletrabalho, que existe, e como disse muito bem, na fase inicial desde 2003, sendo Portugal um dos primeiros países a regular o teletrabalho, no caso para o setor privado. Foi o primeiro mesmo, em 2003, logo após o acordo de parceria da União Europeia. E a questão para nós, e daí o PSD ter tido duas atitudes nesta matéria. A primeira, através de um projeto de resolução, que recomendámos ao Governo, precisamente, que em sede de concertação social dialogasse no sentido de se chegar a um acordo, até porque estávamos em discussão do livro Verde Futuro do Trabalho, que aliás foi apresentado a 31 de março, e onde se deveria discutir de forma séria com toda a concertação social e todos os parceiros sociais aquele que deveria ser o futuro do trabalho. Não obstante, também reconhecemos, e depois gostava, se pudesse, comentasse mais especificamente, reconhecemos que se verificou a quando deste teletrabalho obrigatório, porque foram pessoas colocadas no seu domicílio, sem que tal correspondência a uma vontade nem da entidade empregadora, nem do próprio trabalhador, como o que prevê o regime do teletrabalho, que já existe, que prevê que seja precisamente um acordo entre a entidade empregadora e trabalhador, voluntária e de acordo com aqueles que são os termos que já são pré-estabelecidos.
onde já está previsto aquela que é a propriedade dos instrumentos de trabalho, tudo isto já faria parte, e faria parte também daquela que é a organização natural do trabalho, onde está planeado que ele seja exercício dessa forma. E daí as condições. O que aconteceu é que, ao ser massivamente, haver um recurso massivo ao trabalho no domicílio, as partes não tiveram sequer oportunidade de se preparar ou de preparar as condições para o seu exercício. E, portanto, parece-nos que ainda estando remanescendo e falando-se até numa quarta vaga de pandemia, que estamos fora de tempo para fazer essa análise séria e aprofundada para perceber como é que isto funcionará em termos de normalidade. Mas, dito isto, eu queria lhe deixar 2 ou 3 questões muito cirúrgicas também. Relativamente à questão dos acidentes de trabalho, como sabe, naturalmente, o PSD, no seu projeto de lei, que aliás é cirúrgico, tendo em conta algumas situações que surgiram, nomeadamente na questão da fixação de domicílio para efeito de acidente de trabalho. Surgiram algumas dúvidas com este novo regime e pareceu-nos que esta flexibilidade do local de exercício não pode prejudicar o trabalhador. Gostava que comentassem aquela que é a proposta também do PSD, que aparece com uma nova definição de domicílio para efeito de acidentes de trabalho do trabalhador em regime de teletrabalho. Por outro lado, também a questão da privacidade, que é fundamental, naturalmente, quer do trabalhador, quer da sua família, portanto, do seu agregado familiar, e a previsão que o PSD faz que a fiscalização por parte da entidade patronal ou as visitas ao domicílio sejam durante o seu horário de trabalho e não em horários pré-estabelecidos, como em algumas das propostas aparece, porque tal pode não, os horários pré-estabelecidos são tão rigidificadores que podem não corresponder àquela que é efetivamente o horário de trabalho daquele trabalhador em concreto. E, portanto, gostava que se nos podia também, sobre isso, dar algum apor para o caso de ser necessário alguma alteração. Também, uma das questões que realmente tem preocupado o PSD é o facto de se estar a criar legislação fugindo da sistematização do Código do Trabalho, quando essa legislação, em grande parte, permite-me, e depois gostava que comentasse, não passa de voltar a escrever a mesma coisa sem qualquer inovação do que está no Código de Trabalho para um diploma extravagante e, naturalmente, fazendo aqui uma mistura entre função pública e privado e não se atendendo ao facto de também aquela aplicação por analogia, ou então fazer-se um regime à parte para funções públicas, no caso em que não estão sujeitos ao regime do Código do Trabalho. E, portanto, gostava também que comentasse nessa parte. Finalmente, eu concordo com a questão que falou do direito ao desligamento, porque a legislação atual é muito clara quanto àqueles que são os direitos do trabalhador em regime de teletrabalho, que têm os mesmos direitos e deveres que os demais trabalhadores, nomeadamente no que se refere à formação, promoção de carreira, limites de período normal de trabalho e outras condições de trabalho, segurança e saúde no trabalho, reparação de danos emergentes, acidente de trabalho ou doença profissional, direito também sindical, direito a ir à empresa, portanto, tudo isto já são direitos que, tal como o prazo que deve constar de contrato de trabalho. E, portanto, e finalmente também, relativamente à vossa área, que é uma área muito específica, é necessário ou não que este tipo de regime seja pensado com muito cuidado, não possa ser imposto por nenhuma das partes, excetuando aquelas questões que legalmente estão previstas, nomeadamente vítimas de violência doméstica, o caso de mães com crianças. Eu vou mesmo terminar, Sr. Deputado, são casos muito pontuais que já estão na lei e que devem estar para proteção até do trabalhador nas suas diversas vertentes pessoais, tirando essas situações, é necessário ou não, julga que isto será o regime do futuro ou, na verdade, teremos sim regimes híbridos, porque a realidade e a normalidade não se compadece com isto que se está a tentar fazer, que é transformar o anormal em normal. Muito obrigada. Muito obrigado, Sra. Deputada. Pelo Grupo Parlamentar do Bloco de Esquerda, o Sr. Deputado José Moura Soeiro. Obrigado, Sr. Coordenador. Queria também cumprimentar o representante da Comissão da Confederação de Turismo de Portugal, o Dr. Nuno Bernardo, e penso que tiramos para falar, e dizer que num aspecto, até mais do que certamente convergimos na ideia de que há uma diferença entre o teletrabalho numa situação de exceção, numa situação de emergência sanitária, numa situação em que é preciso
pôr em prática medidas de mitigação da pandemia, e outra coisa é a regulação do teletrabalho para o futuro e para situações em que, oxalá, não tenhamos que lidar com estes constrangimentos da forma que estamos a lidar. Mas, reconhecendo que são duas circunstâncias muito diferentes, o que nós queremos e o que nós entendemos é que o teletrabalho, tal como está regulado no Código atualmente, está regulado de uma forma muito frágil, que desprotege os trabalhadores e que precisa de ser densificado em vários aspectos. E foi nesse sentido que nós apresentamos o nosso projeto de lei, não pensando na regulação no âmbito pandémico, mas pensando qual é o regime e o enquadramento que nós precisamos de ter para o futuro em termos de teletrabalho, admitindo evidentemente a possibilidade de modelos híbridos ou outros. E há alguns aspectos que nos parecem essenciais e provavelmente em muitos deles não estaremos de acordo, em muitos deles não estaremos de acordo. Parece-nos, em primeiro lugar, que é preciso distinguir o teletrabalho da figura da isenção de horário e quebrar essa ligação perniciosa que o Código parece pressupor no artigo sobre a isenção de horário, em que o teletrabalho aparece como uma espécie de fundamento para a isenção de horário. Ora, o teletrabalho em si mesmo não deve ser fundamento para a isenção de horário. E, portanto, entendemos que é preciso quebrar essa ligação, que é preciso reforçar muito o respeito pelos tempos de trabalho, porque as novas tecnologias têm permitido um prolongamento informal desse tempo de trabalho. Não acompanhamos a ideia do Partido Socialista de distinguir um tempo de trabalho de um tempo de contacto. Parece-nos que isso pode ser perigoso e introduzir aí uma diferenciação que acabe por colonizar uma parte do tempo de descanso dos trabalhadores como uma espécie de tempo de disponibilidade não remunerada. Entendemos também que há várias normas que devem ser clarificadas sobre o pagamento de despesas, quer relativamente ao pagamento de despesas como o subsídio de alimentação ou outros complementos, quer prevendo a obrigatoriedade, a imperatividade da compensação aos trabalhadores pelo facto de, em regime de teletrabalho, haver acréscimos em termos de despesas relacionadas com o trabalho a domicílio, nomeadamente eletricidade, água, ligação à internet, etc. Depois há um outro conjunto de matérias, já foram até abordadas aqui pela senhora deputada do PSD, que tem a ver com a transposição da diretiva e com o alargamento dos grupos que estão protegidos pela possibilidade de unilateralmente, a menos que seja em todo incompatível com a função, mas de poderem requerer a passagem ao teletrabalho em determinadas circunstâncias. Isto tem sido um tema sensível por parte, por exemplo, de quem tem familiares com deficiência ou de cuidadores informais que querem poder manter o seu trabalho, mas poder ter também, digamos, manter-se mais por perto das pessoas que estão com maior dependência, às vezes até temporariamente. Portanto, na linha da diretiva europeia, parece-nos que seria importante consagrar estes direitos e alargar estes direitos. Por último, queria referir um conjunto de matérias que tem a ver, por um lado, com o facto do teletrabalho, do nosso ponto de vista, a regulação do teletrabalho dever ser imperativa e não poder ser afastada por contratação coletiva ou por contrato individual, as normas, de haver uma garantia muito maior relativamente à proteção dos dados e da privacidade do trabalhador e de se garantir sempre o princípio da voluntariedade e da reversibilidade do teletrabalho. O teletrabalho não é uma opção da empresa, é uma opção do trabalhador e deve ser sempre reversível. E parece-nos que é neste contexto que, diferentemente do período pandémico, é assim que deve ser regulado para o futuro. No período pandémico não foi assim, não foi uma opção do trabalhador, foi uma imposição sanitária do Poder Central, do Estado, do Governo, mas no futuro estes dois princípios nucleares devem ser sempre observados. Voluntariedade do trabalhador e reversibilidade da situação do teletrabalho. Obrigado. Muito obrigado, Sr. Deputado José Soeiro, e dou a palavra à Sra. Deputada Diana Ferreira, do Grupo Parlamentar do PCP. Muito obrigada, Sr. Coordenador, e gostaria também, em nome do Grupo Parlamentar do PCP, de cumprimentar o Dr. Nuno Bernardo,
a vogal da Comissão Executiva da Confederação de Turismo de Portugal. Agradecer também a intervenção inicial que fez, colocando aqui, em relação a estas matérias do teletrabalho, algumas observações, diria eu, que o PCP tem colocado. Primeiro, começando por dizer que não endeusamos o teletrabalho, nem encaramos a realidade do teletrabalho como uma solução ou uma panaceia para todos os males, ou para um conjunto de problemas que possam existir e que existem no mundo do trabalho. Entendemos até que ele tem um caráter excepcional e que deve manter esse mesmo caráter excepcional. Ao mesmo tempo, entendemos também que o teletrabalho e aqueles que são os trabalhadores em situação de teletrabalho não podem nunca ver nenhum dos seus direitos diminuídos ou retirados ou amputados pela situação de estarem em teletrabalho. Por isso rejeitamos posições que pressupõem a retirada de um conjunto de subsídios e de direitos que os trabalhadores têm pelo facto destes estarem em teletrabalho. Também não acompanhamos imposições de situações de teletrabalho aos trabalhadores. Entendemos que uma realidade de teletrabalho tem que ter o acordo do trabalhador para que a prestação de trabalho seja feita nessa situação, sendo que nas situações em que falamos do teletrabalho a partir da casa do trabalhador também não acompanhamos considerações de que a casa do trabalhador possa ser considerada uma extensão da empresa. Para nós a questão da privacidade do trabalhador e da sua família é absolutamente determinante, essencial. Aliás, quando nós na nossa proposta colocamos a questão dos custos e da ajuda, ou seja, no fundo do valor relativamente aos custos acrescidos que os trabalhadores são confrontados quando exercem as funções em situação de teletrabalho, naturalmente que falamos das situações dos custos com eletricidade, de custos com comunicações, com água e outros, com aquecimento também, mas falamos também, no fundo, de uma compensação pela utilização de um espaço que é um espaço privado e familiar e pessoal do trabalhador e que é posto à disposição da empresa. E entendemos que esta é uma dimensão que não pode ser descurada, sendo que, além de defendermos o escrupuloso cumprimento do horário de trabalho dos trabalhadores, também em situação de teletrabalho, há um horário de trabalho para a prestação do trabalho que tem que ser cumprido e qualquer trabalho extraordinário ou fora do horário de trabalho, o PCP também propõe que o mesmo seja requerido por escrito por parte da entidade empregadora. Nós, quando colocamos um limite naquela que é a hora de início da prestação de trabalho em teletrabalho, a partir da casa do trabalhador, e um limite também naquele que tem que ser o horário de término, prende-se também com o respeito pelo espaço pessoal e familiar que é a casa do trabalhador, interferindo o mínimo possível num conjunto que são também elas dinâmicas familiares que têm que ser respeitadas, especialmente em situações nas quais o trabalhador tenha também situações familiares com filhos. E por isso mesmo é que propomos que não haja situações em que o teletrabalho se estenda após as 19 horas, considerando o respeito também por esta dimensão pessoal e familiar que achamos que é fundamental. Ao mesmo tempo também temos um conjunto de outras preocupações que também e que fazem parte da proposta que o PCP apresenta, ou seja, a resposta às preocupações que temos, diria assim, nomeadamente no que se refere a garantir que um trabalhador em situação de teletrabalho tenha um posto de trabalho assegurado na empresa e que pode reverter a situação de teletrabalho a qualquer momento e que também, a partir do momento de considerar que, nomeadamente em sua casa, não há condições para a prestação da situação em teletrabalho, que tem naturalmente todo o direito de dizer que não quer trabalhar nesse regime de prestação de trabalho. As propostas que o PCP apresentou visam, sobretudo, além de não permitir que o teletrabalho seja utilizado para retirar direitos, como disse, garantir também que quem fica numa situação de teletrabalho não fica fragilizado em relação aos demais trabalhadores, devendo também manter um conjunto de direitos
nomeadamente sindicais, mas também direitos no âmbito da higiene, saúde e segurança no trabalho e, já agora também, mesmo para terminar, aqueles que são os direitos, o direito à sua privacidade e que, por isso mesmo, entendemos que tem que haver restrições, nomeadamente no que se refere ao acesso à casa do trabalhador e não acompanhamos estas entradas dos patrões, digamos assim, do patrão na casa do trabalhador, naquele que é o seu espaço pessoal e familiar, por isso colocava aqui no fundo aquelas que são as propostas que o PCP apresentou no seu projeto de lei, pronto, também colocando isto à consideração da Confederação de Turismo de Portugal. Muito obrigada, Sr. Coordenador. Obrigado, Sra. Deputada Diana Ferreira, e dou de imediato a palavra ao Sr. Deputado Pedro Moraes Soares, do Grupo Parlamentar do CDS-PP, que nos acompanha por videoconferência. Eu tenho a informação dos serviços que, ou por alguma dificuldade de comunicação, mas não temos, neste momento, disponibilidade e ligação com o Sr. Deputado Pedro Moraes Soares para intervir, caso entendesse, embora creio que está a acompanhar esta audição. Informam-me os serviços que o Sr. Deputado Pedro Moraes Soares já está com ligação por videoconferência, presente na reunião, correto? Correto. Muito obrigado, Sr. Coordenador. Então pode usar a palavra, Sr. Deputado. Muito obrigado. Cumprimentar tanto o Sr. Coordenador, os Srs. Deputados, cumprimentar também o representante da Confederação de Turismo de Portugal, agradecer os contributos que nos fez chegar. Da parte do CDS, também o CDS entende que deve haver um amplo debate. Sr. Deputado Pedro Soares, eu peço desculpa pela interrupção, só para informar que não deve ter a câmara ligada. Nós temos acesso ao som, estamos a ouvi-lo, mas não estamos a vê-lo. Procederá como entender, mas não o estamos a ver. Não estão a ver? Estamos a ouvi-lo, mas não o estamos a ver. Deve ter a câmara desligada, possivelmente. Mas o Sr. Deputado é livre de intervir como entender, com a imagem ou só com o som. Mas neste momento só o ouvimos, não o vemos. Queria que tivesse essa consciência. Estou aqui com algumas dificuldades com a câmara. Esperem. Farei sem câmara, Sr. Sr. Coordenador, posso fazer a intervenção sem câmara? O Sr. Deputado pode fazer só com o áudio, não pode perfeitamente intervir só com o áudio. Nós estamos a ouvi-lo perfeitamente. Se puder falar ligeiramente, um bocadinho num tom um bocadinho mais alto, ouviríamos melhor, se fosse possível. Ok, muito obrigado, Sr. Coordenador. Não, da parte do CDS, tanto cumprimentar e agradecer os contributos que foram dados pela Confederação de Turismo de Portugal, registamos os anseios e as preocupações. Da parte do CDS, o CDS também entende que deve ser precedido de um debate em sede de concertação social, no sentido de tentar todas as situações em teletrabalho, tanto que haja o máximo consenso possível entre entidades, tanto empregadoras, e também com os representantes dos trabalhadores. Daí deixar, esta nota. O CDS também vem a jogo com o direito ao desligamento. Também vimos e respeitamos, a opinião que foi dada, no sentido de que pouco haveria a fazer ou que não são favoráveis é que o direito ao desligamento seja regulamentado, entendem que já o está. Respeitamos a posição da Confederação de Turismo de Portugal e deixar esta nota, de agradecer os contributos que foram dados, tomamos a devida nota e agradecer mais uma vez. Muito obrigado, Sr. Coordenador. Muito obrigado, Sr. Deputado. E então agora para uma intervenção final tem a palavra a Confederação do Turismo de Portugal, pelo seu membro aqui presente, Dr. Nuno Bernardo. Muito obrigado. Muito bem, e muito obrigado. Penso que me estão a ouvir corretamente. Bom, eu de facto na intervenção inicial que fiz, eu julgo que grande parte das questões já estão de alguma forma respondidas e encontram conexão com as perguntas que foram feitas pelos senhores deputados, as quais agradeço. Noto de facto que muitas das questões que aqui foram as colocadas e que de alguma forma consubstanciam aquilo que é o teor dos projetos de lei, partem da base
com a qual nós nos confrontamos hoje. Ou seja, partem da base de um teletrabalho forçado, obrigatório, fora de um âmbito contratual. E isso depois tem inúmeros reflexos, e foram bem patenteadas nas várias intervenções que aqui aconteceram agora, nomeadamente e também naquilo que tem a ver com a assunção por parte da entidade empregadora dos custos associados ao teletrabalho. Por isso é que nós entendemos que esta discussão deveria estar a ocorrer fora desta fase pandémica, fora desta pressão, e livrarmos-nos deste espartilho que temos de que estamos a legislar e a apresentar propostas com uma experiência que até, apesar de tudo, resultou bem, de uma figura do teletrabalho que era residual ou inexistente para uma figura que foi altamente massificada e é utilizada por grande parte dos trabalhadores portugueses. Portanto, o ponto de partida vai de alguma forma também inquinar aquilo que é o teor e aquilo que é o alcance dos vários projetos de lei, naquilo que tem a ver com a nossa sensibilidade e aquilo que tem a ver com a análise que nós fizemos, tanto aos diplomas como agora às intervenções que ouvimos. Pronto, de facto, e pelo seu deputado do Partido Socialista, pronto, o entendimento do Partido Socialista é que este é o momento para o qual se deve encetar este processo, é o momento que obriga a uma intervenção legislativa. Sobre as questões que mencionou dos acidentes de trabalho, com a proteção de dados e fiscalização, eu de alguma forma concordo e de alguma forma deixei isso claro na minha apresentação, sendo aquelas intervenções cirúrgicas que nós de facto deveríamos mexer. Todavia, naquilo que tem a ver com a proteção de dados, também já existe legislação abundante, resultante da Comissão Nacional de Proteção de Dados, que de alguma forma também protege e confere um conjunto de direitos aos trabalhadores e de obrigações e garantias que devem ser prestadas pelas empresas. Mas aquilo que tem a ver com os acidentes de trabalho é também importante, na perspectiva da Confederação, que sejam prevenidos eventuais riscos de fraude relacionados com acidentes de trabalho. Por a distância física dos teletrabalhadores em função da sua entidade patronal vai dificultar o conhecimento real pelo empregador dos acidentes que venham a ocorrer. E, portanto, deverá ficar claro na lei quais os impactos que esta forma de trabalho, o teletrabalho, tem em caso de teletrabalho, nomeadamente quais as situações que estarão ou não estarão cobertas. E, portanto, a figura do acidente in itinere não pode ter o mesmo tratamento que tem no trabalho presencial. Porque o trabalhador não se está a movimentar de casa para o seu local de trabalho, ele já está na sua própria casa. Portanto, esta questão dos acidentes de trabalho é fulcral, terá que ser trabalhada, nós concordamos, é uma das áreas cirúrgicas que nós concordamos que deve ser abordada, dentro daquela ideia da Confederação, este não é o momento ideal para fazer qualquer tipo de alteração. Deveríamos deixar passar esta fase e então ir trabalhar em cima de factos, em cima de dados, sem esta pressão da pandemia e sem esta pressão do teletrabalho obrigatório e das consequências que ele está a ter na vida de toda a gente. E aqui nós também somos apologistas daquilo que o Sr. Deputado referiu, ou seja, as regras do teletrabalho, as regras do direito à desconexão têm que ser aplicadas ao setor privado, mas também têm que ser aplicadas no setor público. Porque têm que ser de igual forma regulamentadas para que não haja aqui uma disparidade. Porque hoje, e cada vez mais, e assim se quer, o relacionamento entre Estado e empresas e o relacionamento entre empresas e Estado está cada vez mais próximo. Esperamos que esteja cada vez mais desburocratizado, mais flexível, mais ágil e, portanto, estas regras terão que ser aplicáveis para ambos os lados. Para as entidades do setor empresarial do Estado, para o próprio Estado, para as entidades privadas e para os seus trabalhadores. Portanto, aqui estamos perfeitamente de acordo que esta matéria deve ser equiparada no setor público e no setor privado. É claro que quando a Confederação olha para esta questão de deixar no âmbito da contratação coletiva dos atores sociais e, eventualmente, dentro de determinadas balizas e baias dos regulamentos internos da empresa, isto também tem muito a ver com uma abordagem e um caminho cultural e organizacional de cidadania, etc., de educação e de formação dos agentes do mercado de trabalho, sejam empresários, sejam trabalhadores, no sentido de nós evoluirmos nesse caminho. O palco ideal para que eu possa regulamentar setorialmente é a contratação coletiva, porque são os atores sociais que melhor percebem as dificuldades e os constrangimentos do seu setor. Por outro lado, é na minha própria empresa, e eventualmente até em articulação com estruturas organizadas ou não dos trabalhadores dessa própria empresa, que eu posso melhor delimitar ou aferir daquilo que é o quadro normativo que deve ser aplicado na minha empresa dentro de um conjunto de normas que está tipificamente já criada ao nível do Código de Trabalho. Claro que é um cenário desejável
se estamos neste ponto da nossa maturidade enquanto sociedade de fazer já isso, porventura não, mas é um desejo que a Confederação tem, é que de facto, a par e passo da contratação coletiva, o espaço dos regulamentos internos da empresa também pudesse ser um espaço de regulação e de melhor adequação à realidade do local de trabalho, a estas regras do teletrabalho e do direito à desconexão. Pelo Sr. Deputado do PSD, nós revemos-nos em muito daquilo que referiu. Nós, da análise que fizemos ao projeto de lei, achamos que, muito embora possa existir aqui alguma burocratização nos processos, nomeadamente com a elaboração de um contrato em por uma definição do local de trabalho, consideramos que este projeto de lei é o menos intrusivo para as empresas, ou seja, é aquele que deixa mais margem de manobra para que empresas e trabalhadores possam, de alguma forma, tratar convenientemente estes assuntos. A questão dos acidentes de trabalho que menciona, é uma matéria na qual nós nos revemos, desde que seja assegurada aquela questão que eu mencionei anteriormente. Portanto, é algo que, porventura, valerá a pena trabalhar e, portanto, à partida, e daquilo que foi a nossa análise, é algo onde podemos trabalhar e é uma definição do local de trabalho com a qual nós não refutamos de todo, muito embora achamos que poderá haver aqui uma adequação àquilo que tem a ver com a realidade. E, de facto, nós, sobre aquilo que tem a ver com a legislação extravagante e com o facto de grande parte destes temas já estarem tratados no nosso ordenamento jurídico, se vamos partir do pressuposto da codificação ou se vamos ter a legislação extravagante. Eu penso que foi essa a sua questão. Nós somos apologistas, se tivermos um trabalho tão árduo e de tanto tempo para termos uma codificação, nós consideramos que esses ajustes, esses apontamentos cirúrgicos que venham a ocorrer, porque nós, não fazendo aqui nenhum ensaio de futurologia, mas achamos que essas alterações legislativas vão mesmo ocorrer, tem que ser dentro daquilo que é o espectro do Código de Trabalho. E temos que aproveitar este trabalho árduo de codificação que foi feito ao longo dos tempos. Portanto, nós somos apologistas que não deve existir legislação anexa ao Código de Trabalho, mas estas alterações têm que estar dentro daquilo que é o Código de Trabalho. De facto, a questão do turismo, isso, o caminho é híbrido. Pronto, foi aquilo que eu referi. O turismo tem particularidades e, eventualmente, eu posso dizer que antes da pandemia, nenhum contrato coletivo de trabalho tinha o teletrabalho regulado. Portanto, era uma figura inexistente. A pandemia levou a que as empresas tivessem de adotar esta metodologia do teletrabalho forçado, obrigatório, que tem resultado bem, quando as funções de facto são compatíveis, mas o turismo não vai ser aquela atividade económica que vai ter aqui uma utilização massiva do teletrabalho, seja a tempo inteiro, seja a tempo parcial. Todavia, o caminho, por aquilo que nos têm dito os nossos associados, nomeadamente grandes grupos económicos de hotelaria, restauração e por aí fora, onde seja possível, o regime híbrido vai ser o regime que será adotado, porque há aqui várias vantagens, tanto para a entidade empregadora como para os próprios trabalhadores. Nós entendemos a posição do Bloco de Esquerda e que foi bem evidenciado pelo Sr. Deputado. Há aqui matérias que nos afastam. Nós compreendemos a intenção do reforço dos direitos dos trabalhadores, mas é um pouco como eu disse no início da minha intervenção. Nós temos que olhar para estas matérias, nós não podemos olhar para o lado bom e para o lado mau do teletrabalho. Nós temos que olhar para o teletrabalho como uma ferramenta útil, muito útil em determinadas circunstâncias e para determinados trabalhadores com determinado tipo de circunstâncias especiais. E, portanto, nós não podemos, de alguma forma, blindar de tal forma este instrumento jurídico que ele se torne ineficaz para o futuro e que seja algo que depois não seja utilizado pelas entidades empregadoras. E nós aqui temos que ter também alguma atenção, porque quando no projeto de lei do Bloco de Esquerda se permite que um trabalhador em determinadas circunstâncias da vida possa adotar o regime do teletrabalho, independentemente da vontade do empregador, e as questões estão identificadas, nós temos que olhar para esta proposta do Bloco de Esquerda com cautela, porque também depois, percebendo qual é a intenção, e é proteger pessoas com determinado tipo de características ou circunstâncias da sua vida, física ou psicológica, mas também não podemos ficar imunes às implicações que essa sugestão do Bloco de Esquerda pode ter depois na vida dessas próprias pessoas e não tornar essas pessoas, nessas circunstâncias, pouco interessantes para as empresas e
colocá-las numa situação de desemprego de longa duração, porque têm determinado tipo de patologia, porque têm determinado tipo de circunstância pessoal e familiar, que cabe, dentro desta discricionariedade do trabalhador, poder decidir, independentemente da vontade do empregador, se vou ou não entrar no regime de teletrabalho. Sobre as questões colocadas pela senhora deputada do Partido Comunista Português, pronto, nós percebemos e respeitamos e estamos até de acordo que o espaço familiar e pessoal do trabalhador deve ser protegido. Eu faço notar que o regime do teletrabalho, por acordo e por ser por acordo, é algo que é desejado por ambas as partes e é sempre nesse espectro que nós devemos olhar. E eu acho que a proposta do Partido Comunista Português está um pouco, de alguma forma, baiada por esta questão do teletrabalho forçado, do teletrabalho obrigatório, destas dúvidas que surgiram por esta legislação, toda esta legislação extraordinária e extravagante que vai vindo a ser publicada, e por isso, de alguma forma, se este projeto de lei nos livrasse ou se abrisse e tirasse esse espartilho do teletrabalho obrigatório forçado, eu acho que havia aqui matérias que são muito interessantes para ser discutidas e para poderem ser trabalhadas. Sobre a questão colocada pelo Sr. Deputado do CDS, é como eu referi, não está aqui em causa a legitimidade da Assembleia da República de legislar, é aqui a sede própria para o fazer. O que nós dizemos e o que nos foi referido pelo Governo é que nós estaríamos num processo de análise a um livro verde do futuro do trabalho, com um conjunto de matérias muito importantes para o futuro do trabalho em Portugal, em discussão na CPC. Seria depois desse momento que surgiria um trabalho concertado esse que seria levado à Assembleia da República, e aí poderia ser feito um trabalho profícuo entre os partidos políticos, entre a concertação social, entre o Governo, no sentido de que estas ferramentas, que são muito importantes para o futuro do trabalho em Portugal, pudessem ser mais afinadas e pudessem ter um efeito útil melhor tanto para empresas como para trabalhadores. No demais, eu penso e peço desculpa, mas que consegui tocar dentro do tempo disponível nas questões que foram abordadas. Muito obrigado. Muito obrigado, Sr. Dr. Nuno Bernardo, e na pessoa do Sr. Doutor agradecemos os contributos e a presença nesta audição por parte da Confederação do Turismo de Portugal. Assim sendo, daria por encerrados os nossos trabalhos, renovando os agradecimentos à CTP. Muito obrigado e bem-ajam a todos.